seja muito bem-vindo a mais um Dicas da Beta. Hoje eu estou aqui muito feliz porque nós estamos com a nossa madrinha do Projeto Acolher Perdas e Luto, Karina Fukumitsu. Olha só, ela é psicóloga, ela é autora de livros, suicidologista, mas eu vou tomar aqui, se você me permite, Karina, uma frase do seu site que diz: tomei propriedade de mim e me apresento como Karina. Eu acho que isso diz tudo sobre você. Seja muito bem-vinda. Minha querida Roberta, é uma honra estar com você e realmente essa questão de ser apresentada como Karina, tal como eu sou, é também um privilégio. Então eu te agradeço, minha querida, por você estar me acolhendo, né? Por Ah, eu que você estar me agradeço. apresentando como Karina. É, porque é o que somos, não é? É tão bom assim ter você como parceira do projeto. E hoje o convite é tão especial porque nós estamos começando um ano e a gente falou durante 2020 muito sobre o luto, né? Abordamos as formas de acolher, falamos com acolhidos, com acolhedores, e de repente você falou para mim de um tema que seria do enlutar ao esperançar. E eu achei tão apropriada a gente trazer essa luz, a gente trazer essa esperança, né, em janeiro. O que seria essa trajetória? É uma trajetória árdua, né? Enlutar significa você se dar o direito de ressentir a partida, a dor, a dificuldade inerente ao todo o processo de luto. Enlutar significa lutar contra uma situação que a gente nunca imaginou passar. Óbvio que ninguém gostaria de passar uma perda por uma perda. Óbvio que ninguém gostaria de passar e viver uma morte de alguém que a gente ama. Mas a morte é a única certeza que nós temos, e a morte do outro também nos faz lembrar da nossa própria finitude. Então, enlutar significa toda uma ação que você faz para responder, né, ao amor. Existe um autor que eu gosto bastante, que é o Colin Parkes, e ele fala que o preço do amor é o luto. Então, enlutar significa você reverenciar o amor que você teve. Ai, Obviamente, ninguém é eterno, obviamente, infelizmente a gente não pode, porque somos todos mortais, então a gente não pode querer agarrar a pessoa, segurar a pessoa, porque nem a gente consegue, né, ter esse controle de que a gente vai viver por muito tempo. Mas, enquanto a vida, é importante que a gente saiba que a gente tem amores. Então, enlutar para esperançar é um caminho que não é muito fácil, não é, Roberta? é verdade, Karina. A gente vê esse processo aqui, né? A gente fala aqui no Dicas da Beta e trazemos no projeto essa trajetória, né, como um processo, não é um virar de página, né? Isso. Então, é tão importante a pessoa respeitar, mesmo a pessoa, os familiares e amigos que convivem com o enlutado, respeitar o seu tempo, respeitar o seu choro, né? Respeitar todas, eu não gosto de chamar de fases, né, de etapas do luto, mas que são emoções que fazem parte, né, desse processo, que fazem parte dessa trajetória, até que se consiga ver realmente essa luz, né? Eu gosto tanto da expressão que você fala, que é tirar flor de pedra, que para mim faz tanto sentido nesse processo de luto, que é você enxergar a beleza, né, naquilo que é tão árido, tão cinza, tão assim duro, né? Mas que dali pode nascer algo. E pode, a gente que no nosso vão entendimento de que a gente tem o controle das coisas, a gente acha que nenhuma beleza, nenhuma esperança pode brotar, né? Por isso esse termo extrair flor de pedras, ele tem o objetivo de mostrar para a gente que no final a gente consegue sim entender que a vida nos surpreende, que a vida pode oferecer
uma possibilidade da gente esperançar. Eu gosto muito de usar esse verbo esperançar, e que isso é um ensinamento do Paulo Freire, que a gente tem que aprender a ter esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. Eu acho lindíssimo, eu aprendi numa das palestras do Mário Sérgio Cortella, ele trazendo essa ideia de que muitas vezes, principalmente no luto, a gente acha que precisa esperar a coisa acontecer, porque a gente está tão machucado, está tão ferido, né? A morte de alguém faz com que a gente duvide, né? Inclusive do nosso solo, e essa dúvida torna o nosso solo árido, e por isso que eu crio esse termo, extrair flor de pedras, para mostrar que eu adoro uma das frases do Hilke, que a vida é feita para nos surpreender. E como é que a gente pode, né, se permitir ser surpreendido pela vida? Quando a gente respeita as nossas emoções. A coisa que eu mais faço como psicoterapeuta do luto é ajudar o enlutado a respeitar as próprias emoções. É ajudar o enlutado a fazer uma travessia de que, a partir desse solo árido que foi instalado, a partir da morte do outro, que você é lançado num solo desconhecido, você tem condições, desde que você respeite as tuas emoções, os teus sentimentos, e faça uma reverência àquele que partiu. E quando eu falo reverência, é você olhar muito mais para a vida dessa pessoa e da história que você teve com essa pessoa do que somente para a morte. Mas, obviamente, a gente tem, inclusive, né, modelos de luto para a gente compreender um processo de luto que faz com que a gente compreenda o luto. Então, existe um modelo dual que fala, né, que muitas vezes, num primeiro momento, a gente tem uma orientação voltada para a perda. E é óbvio que essa pessoa vai se lembrar e vai ter essa constatação da ausência do outro, é o nunca mais, isso torna realmente a situação difícil. Mas em alguns momentos você vai se dando conta, principalmente quando você busca um sentido para a tua história e para a tua relação, você começa a ter uma orientação para a vida. Você entende que a tua vida continuou e vai continuar apesar da morte de alguém. Exato, Karina, isso é muito importante, né? Que a gente não tem aquilo como um fim, que é possível uma adaptação, né? Então, assim, a gente às vezes não quer dizer um recomeço, porque o recomeço a pessoa pode interpretar como uma substituição, né? Não é você continuar com esses laços afetivos, aquela pessoa continua presente, viva em você, através de você, do melhor de você, não é verdade? Mas que é possível ainda continuar esse trajeto com essa esperança. Eu adorei, porque eu ia te perguntar o que seria o esperançar, que para mim também foi uma novidade esse verbo. Então, que bom que você trouxe, que você deve ter esclarecido a outros também, como você esclareceu a mim, porque eu ia te perguntar sobre isso. E, É, Karina, você, assim, que dicas você daria para amigos e familiares para acolher agora, nesse momento, né, que nós estamos vivendo de pandemia, aqueles que não tiveram a oportunidade de se despedir do seu ente querido? de você entender que existe uma adaptação. Eu gostei muito da palavra que você trouxe, adaptação. O luto é adaptação. Muitas vezes ele vai além da aceitação. A aceitação torna a situação muito difícil. E quando eu ouvia a palavra aceitação, eu falava: você precisa aceitar a realidade que essa pessoa partiu, a realidade que você não pôde ritualizar, né, nessa situação do teu luto. Ritualizar no sentido de você não pôde utilizar os recursos e as maneiras tradicionais que a gente já conhecia. Aliás, toda essa pandemia trouxe um certo desconforto, porque foi retirado tudo aquilo que a gente conhecia, né, Roberta? Então, nós tivemos de nos adaptar, e isso significa o ajustamento, o grande ajustamento criativo que nós tivemos,
o tempo inteiro, inclusive na maneira das despedidas. Mas isso não quer dizer que você não possa, né, ritualizar a seu modo, porque você vai encontrar também. Isso é uma crença do extrair flor de pedras, que não é porque você não pôde fazer daquela maneira conhecida que você deixa de reverenciar, porque o ritual acaba sendo uma reverência para aquela história que partiu e para a tua relação. E isso, morte nenhuma vai retirar. Você tem condições de você, aos poucos, homenagear, reverenciar, celebrar essa relação que você teve com essa pessoa. Isso quer dizer que eu não desmereço, né? Eu não Uhum. subestimo toda a dificuldade que todos nós passamos, né? Mas a dica que eu dou é você primeiro, né, reverenciar esta história, legitimar os teus sentimentos, que você cada vez mais vai encontrar maneiras de você homenagear essa existência que se foi, mas que não foi Ah, retirada de você, está aqui, ó, no teu coração e está aí na tua existência. exato. Ah, muito obrigada, Karina. Eu adorei. Inclusive, assim, eu gostei muito dessa oportunidade de nós criarmos novos rituais, né? Não ficarmos presos em dogmas e rituais que sempre existiram, né? Então, existem várias formas. Você sabe que eu tenho aqui, olha, um tsuru que você me deu. E assim, para mim, é um laço afetivo que eu criei com você, que me reverencio a Karina como pessoa, como amiga, como madrinha do projeto, e não deixa de ser um ritual que eu criei. Quando eu olho para ele, eu me ligo a você. Então, que as pessoas possam também, né, criar os seus próprios rituais, para realmente fortalecerem, né, esse vínculo, não ficarem presos se não houve, não pode haver uma despedida, né? É a gente poder deixar nobre essa possibilidade da tua relação, e não é ritual que vai retirar essa nobreza da tua relação. Então, essa nova adaptação que você está tendo, né, é você encontrar formas de você realmente reverenciar, enaltecer, né, tudo aquilo que aconteceu. E aí, então, assim, nossa, quanto que a gente subestima, né, a nossa criatividade. Então, se você não pôde, né, chorar ao lado, né, dessa pessoa no caixão, se você não pôde, né, e não teve condições, obviamente, mas assim, como é que você pode velar? Eu acho muito bonito essa palavra velar, porque é você realmente estar durante um tempo com essa pessoa, concretamente. Foi retirada, obviamente, toda essa ideia de você concretamente, né, abraçar, ficar com a pessoa, né, se despedir. Esse conhecido realmente foi furtado da gente. Mas, ao mesmo tempo, eu endosso, não foi furtada a tua criatividade de manter essa pessoa viva com você. Isso morte nenhuma, né, tira de você. Você tem a criatividade, você tem maneiras de você homenagear quem você faz. Como, Karina? Às vezes, né, levando algumas flores e deixando perto de você, às vezes saboreando a comida e homenageando, olha, eu estou comendo para te homenagear a tua comida mais gostosa, né? Isso. Às vezes tocar uma música e falar para, né, para você, olha só, essa é uma homenagem que eu faço para essa pessoa. Às vezes você se dá agrados de acordo com aquilo que você achava que essa pessoa gostava. Então, assim, quando eu falo às vezes, é você ser criativo suficientemente, né, para você, às vezes, poder respeitar o que você sente, dar tempo ao tempo e buscar o significado dessa relação. A busca do significado desta relação é o que mais vai te ajudar. Muitas vezes, quando alguém parte, a gente fala o que essa pessoa levou de mim e o que eu deixei
para esta pessoa. Quando a gente começa a perceber e fazer essa reflexão, Roberta, isso é muito potente, porque É muito esta potente. pessoa deixou para mim esse ensinamento. Logo, eu vou manter essa pessoa viva comigo, fazendo e executando este ensinamento. Uma das coisas que minha mãe sempre falava, que faleceu, a minha mãe falava: sempre seja generosa. Hoje, nos meus atos de generosidade, eu mantenho a minha mãe viva, Isso. né? Então é isso, É o assim, jeito de você reverenciar a sua mãe, né? Homenageá-la, exato, é sendo gentil, não é? isso. Então você assumindo algumas características, inclusive, que eram admiráveis nessa pessoa. Você fazer o que essa pessoa fazia, né? Então, assim, é uma maneira realmente da gente manter essa pessoa viva dentro de nós. E esse é o maior tesouro, Karina. Muito, muito precioso. Nossa, adorei. Ai, chegamos ao fim do nosso Dicas da Beta, que hoje é o Dicas da Karina, com essas dicas preciosas, amorosas, acolhedoras, que só uma madrinha pode dar. Karina, eu quero agradecer imensamente você ter aceitado esse convite, que seja a primeira de muitas participações, né? Nós vamos nos ver aí, gente, no projeto durante o ano todo, né? Mas, assim, visitem o site da Karina. Karina, você poderia dizer o seu site para as pessoas? www.karinafukumitsu.com.br. Esse é meu site, vocês vão encontrar o meu material, os meus livros, a minha agenda, bibliografia, tá? Sobre pós-venção, luto por suicídio e prevenção dos processos autodestrutivos. Sejam muito bem-vindos, né, à minha vida, à minha história, né, e é o meu jeito carinesco de ser. Grande Adorei. beijo. Roberta, é um prazer estar com você. Eu tenho Prazer é muita todo gratidão meu. pelo carinho que você tem comigo e pelo acolhimento que você me dá. E é uma honra ser madrinha do projeto. Ai, É que uma honra. delícia. E eu que, nossa, muita gratidão. Eu estou falando aqui em nome do projeto e em nome aqui, né, da nossa audiência toda. E nos vemos no próximo programa. Então, Karina, muito obrigada. Gente, a Karina tá viajando e ela fez essa caridade, essa bondade, Oh, só um coração amoroso para me dar esse espaço aqui. Então, muito obrigada. caridade não, é oferta, é entrega e é agradecimento. Nós estamos juntas nessa vida, Roberta. Você pode Estamos ter sim. a garantia de que a minha gratidão e a minha generosidade, ela é reflexo da sua. Então, Ai, gratidão, minha querida. muito obrigada, gratidão.